Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja vendo essa aula, seja muito bem-vindo. Me chamo Abraão, irei fazer uma revisão para você que irá prestar o Enem sobre a membrana plasmática. Sobre a membrana, eu irei abordar três tópicos muito importantes: sua permeabilidade seletiva, composição e seus transportes, tanto ativo como passivo. Sobre a permeabilidade seletiva, é a capacidade que a membrana plasmática possui em permitir tanto a entrada como a saída daquelas substâncias que irão entrar na célula. Por possuir essa capacidade de seleção dessas substâncias, ela é considerada uma membrana semipermeável. Sobre a composição da membrana, ela é composta aqui desses 5 componentes, e eu irei abordar no próximo slide. Como vocês podem ver nessa imagem, temos a proteína integral, que é a proteína que atravessa a membrana. Quando você vê a proteína na periferia, é considerada chamada de proteína periférica. E temos o carboidrato, que é uma ramificação, e o carboidrato é um açúcar. Quando ele for acoplado a uma membrana, a uma proteína periférica, será chamada de glicoproteína. Glico de glicose, carboidrato também é um tipo de açúcar, por isso será chamada de glicoproteína. Temos essas duas estruturas, uma estrutura aqui na parte mais superior, na fase mais interior, que são os glicolipídios, e por possuir duas camadas de glicolipídios, chamada de bicamada lipídica, ou bicamada de fosfolipídios. Fosfolipídio é essa molécula aqui pequena, que é composta na membrana. E quando você vê um carboidrato acoplado a um lipídio, será chamado de glicolipídio. E agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês conseguem identificar se essa membrana é de uma célula vegetal ou de uma célula animal? Não? Pois, eu consigo. Como você consegue, Abraão? Eu consigo por conseguir localizar os colesteróis. Quando você vê colesterol entre fosfolipídios, será uma molécula de origem animal. Uma molécula não, uma célula de origem animal. Sobre os fosfolipídios, ele é considerado uma molécula anfipática. Por que anfipática? Pois possui duas polaridades. Sua cabeça composta pelo grupo fosfato, sendo a parte hidrofílica do fosfolipídio, e sua cauda hidrofóbica, sendo composta pelos ácidos gástricos. Vocês podem ver aqui na imagem, a parte hidrofílica está em contato com a água e a parte hidrofóbica está se reunindo, essa parte hidrofóbica, para não interagir com a água. Sobre as proteínas, a membrana ela é considerada ou pode ser mostrada como um modelo do mosaico fluido. Por que o mosaico fluido? Porque ela possui o livre movimento das proteínas. As proteínas aqui são as integrais, essas aqui são as periféricas. Essas proteínas, elas tanto irão migrar da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita. Ela possui o livre movimento sobre a bicamada lipídica, por ela apresentar uma grande fluidez na membrana. Sobre o colesterol, que é essa partezinha amarela entre os fosfolipídios, ele irá modular a fluidez da membrana e enrijecer a bicamada lipídica nas células animais. E como vocês podem ver aqui, temos uma glicoproteína, carboidrato acoplado a uma proteína, e temos o glicolipídio, carboidrato acoplado a um fosfolipídio. Sobre os transportes através da membrana, irei abordar primeiro o passivo, sem gasto de energia. Ele é dividido em três tipos: difusão simples, facilitada e osmose. Sobre a difusão simples, será a passagem do soluto, lembre-se, soluto sempre será partículas sólidas, do meio de maior concentração para o de menor concentração. Aqui temos uma representação bem maneira sobre como é realizada a difusão simples. Será a passagem do soluto, do meio de maior concentração para o de menor concentração. Aqui na esquerda temos a área de maior concentração e na direita menor concentração. E por isso ela está indo a favor do seu gradiente de concentração. Graças à membrana ser permeável ao soluto, se não for permeável ao soluto, ela não irá passar. E deve ocorrer uma diferença de concentração, porque se for a mesma concentração em ambos, não irá passar, porque está no meio isotônico. Isotônico, concentrações iguais, então não irá ter um gradiente de concentração para migrar. Sobre a difusão facilitada, será também passagem de soluto, só que agora teremos a ajuda de proteínas integrais, chamadas de permeases, ou então podemos realizar através de canais iônicos. Canais iônicos serão utilizados para passagem de íons, por ser moléculas muito menores,
do que os aminoácidos e a glicose, que são moléculas maiores e necessitam que a permease, que é essa proteína aqui, realize o transporte. Aqui é somente um exemplo como a permease transporta. Ela pega a glicose, acopla, gira e realiza o transporte. Sobre a osmose, a passagem do solvente, que é a água, lembre-se, solvente, água, pela membrana de um meio hipotônico pouco concentrado para um meio de maior concentração, que é meio hipertônico. Nessa imagem, aqui da minha esquerda, podemos perceber que o lado direito é o meio hipotônico, menor concentrado, e o lado esquerdo é hipertônico, com maior concentração. Então, o meio de menor concentração irá migrar para o de maior concentração, da direita para a esquerda. E aqui tem um exemplo das nossas hemácias, sendo que na solução hipertônica, a molécula está tendo uma maior concentração de água em relação ao meio externo. Então, ela irá fazer com que esse meio externo migre para dentro da célula, pois ela irá migrar para o local onde tem maior concentração de água. Aqui nessa parte aqui temos o meio isotônico. A mesma concentração de água dentro da célula é a mesma fora da célula, no meio externo. E aqui temos o meio hipertônico, que a maior concentração de água será no meio externo em relação à célula. Então, a água que está dentro da célula irá migrar para aquele meio que está de maior concentração, que é o lado externo. Aqui é o mesmo exemplo, só que com a célula vegetal. Aqui na célula vegetal, ela não irá murchar, entre aspas, e não irá também ficar, vamos dizer aqui, inchada, grandona, pois a célula vegetal ela possui uma parede celular que não vai deixar com que aconteça isso nas suas células. Sobre o transporte ativo, ocorrerá o gasto de energia e sempre será contra seu gradiente de concentração. Por ser contra seu gradiente de concentração, o que vai ocorrer? Ocorrer o gasto de energia. Um bom exemplo disso é a bomba só de potássio. E lembre-se disso, a concentração sempre do potássio será maior no meio intracelular que no extracelular. Esse aqui é o exemplo sobre bomba só de potássio. Vocês podem ver, maior concentração de potássio será dentro da molécula, ou dentro da célula, em relação ao meio externo, e no meio externo terá maior concentração de sódio. Na endocitose, a endocitose será englobamento de partículas do meio extracelular para o meio intracelular, dividido em dois tipos. A fagocitose, que será o englobamento de partículas sólidas, formando um vacúolo alimentar, um fagossomo, através dos seus pseudópodos, falsos pés. E temos a pinocitose, que será englobamento de partículas líquidas. Lembre-se, fagocitose, partículas sólidas. Pinocitose, partículas líquidas. Mas ambas irão pegar aquelas substâncias que estão no meio extracelular para trazer para o meio intracelular. Só que ela irá formar bolsas chamadas de pinossomo, no contrário que a fagocitose irá formar um vacúolo alimentar chamado de fagossomo. Aqui temos um exemplo de fagocitose, como vocês podem ver aqui, temos uma célula, ela está emitindo seus pseudópodes, seus falsos pés, para englobar essa partícula que está passando aqui próximo a ela. E aqui, como podem ver nessa outra imagem, a partícula sólida está passando aqui, ela emite seus pseudópodes. Ao emitir seus pseudópodes, ela irá criar um fagossomo. Aqui mais um exemplo de como que ocorre. Na pinocitose, ela vai pegar a partícula líquida, do contrário que a fagocitose, somente sólidas. Então, na partícula líquida, ela irá passar pela molécula, pela membrana. Ao chegar na membrana, ela irá criar um canal para fazer com que essa partícula líquida desça. E ao essa partícula entrar, ela vai criar um pinossomo. Como vocês podem ver nessa imagem também, a partícula líquida chega na membrana, ela se abre. Aí, ao se abrir, ela vai entrar e vai criar um pinossomo. Exostose. A exostose será a eliminação de substâncias do meio intra para o extra. Podem se eliminar também restos metabólicos ou alguns produtos que serão úteis para o organismo. Vocês podem ver aqui na imagem. Temos aqui uma ameba. Ela está tendo aqui seu vacúolo residual, já por ter passado pelos processos de fagocitose e pinocitose. Aí
ocorreu aquele vácuo residual, os resíduos que já foram aproveitados. Aí ela vai fazer o que agora? Vai excretar para o meio extracelular. Irá fazer agora uma eliminação de substância através da membrana para o meio extracelular. Só recapitulando aqui, lembre-se, pessoal, a membrana plasmática é formada por uma bicamada lipídica, apresenta um mosaico fluido, e entre os fosfolipídios teremos colesterol, no caso das células animais. A concentração de potássio sempre será maior no meio intracelular em relação ao extracelular. No extracelular teremos a maior concentração de sódio. Quando você vê uma proteína na periferia da membrana, chamada de proteína periférica, glicolipídio, carboidrato acoplado a um lipídio será chamado de glicolipídio. Carboidrato acoplado a uma proteína será chamado de glicoproteína. Como vocês podem ver aqui, as proteínas integrais, bicamada lipídica e proteínas periféricas. Enem 2019. A fluidez da membrana é caracterizada pela capacidade de movimentos das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das causas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representado na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a sua fluidez. Vocês podem ver aqui a molécula do fosfolipídio em saturação aqui, vamos dizer que essa parte que está apresentando uma tortura, é saturação, e assim existem bicamadas lipídicas com diferentes composições. Qual das bicamadas lipídicas apresenta uma maior fluidez? Quando você olhar essa imagem, preste muito bem atenção. Onde é que vai ocorrer a maior facilidade de apresentar fluidez? Na molécula fosfolipídio, que estão bem juntas, nas que estão mais separadas, nas que estão juntas, separadas, juntas ou intercalando novamente? Claro que vai ser a número 2, por ela não está sendo juntas. Quando você olhar essa imagem, você deve saber que no número 2 aqui, tá vendo esse espaço que fica de fosfolipídio e temos a insaturação? Com a insaturação, teremos uma maior facilidade da membrana de produzir fluidez. E por isso que a resposta certa é a número 2. Essa aqui é outra forma aqui de outra resposta. Se eu fosse vocês, pausavam o vídeo e assistiam. Outra questão muito importante. Enem 2018. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para as proteínas de membrana do camundongo e o outro para as proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 ocorre porque as proteínas, como vocês podem ver aqui, ele quer saber a mudança da etapa 3 para 4. Temos aqui a célula camundongo na esquerda e a célula humana na direita. Então, ao chegar na etapa 2, ocorreu a fusão. Ele fundiu essas duas células, gerando essa célula híbrida. E na etapa 3, ele utilizou anticorpos contra a proteína de membrana de camundongo e contra a proteína humana. Na etapa 4, apresentou um movimento intercalado em proteína de camundongo e proteína humana. Então, por que ocorreu esse movimento? Todos são proteínas. Esse movimento só foi possível porque as proteínas possuem liberdade para, vamos dizer que, para andar por toda a bicamada lipídica. Elas se movimentam livremente sobre a bicamada lipídica. Então, a resposta é certa. Movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. Essa é a resposta à segunda questão. Pausem o vídeo e olhem. E muito obrigado pela atenção, pessoal. Qualquer dúvida, podem entrar em contato aí com o Abraão Hunter ou meu Gmail. Qualquer coisa, pode mandar mensagem aí que eu irei responder na hora aí, pessoal. Valeu!